Durante a minha vida, o que mais me marcou conscientemente, né, foi a primeira comunhão que eu fiz com 6 aninhos. Eram tempos diferentes. Hoje, às vezes, eu fico com dó das crianças que têm que esperar até 12, 13 anos para participar. E elas talvez sejam as que mais merecem receber Jesus na Eucaristia. Talvez a igreja repense um pouco. É uma realidade, né, que nós vivemos hoje, é complicada, né? Mas a igreja procura se adaptar a isso, né? E depois a ordenação sacerdotal, né? É claro que atrás e antes de tudo isso está o batismo, mas a gente estava inconsciente, né? Eu tinha 3 dias de vida de nascido, né? Então, né, a gente não lembra, nossos pais e padrinhos nos comprometeram com isso, né? Mas também foram os pais, catequistas, padres, seminário, tudo, a igreja que me ensinaram, né, o que é ser batizado, o que é assumir compromissos sagrados e eternos, né, como ser profeta, sacerdote, servo, né, na caridade, de tudo isso, né. Então, eu fico assim, né, muito agradecido a Deus por isso, né. A oração de meus pais, meus familiares, minha oração, né. E Deus, né, que escolhe a gente e também nos orienta, né. Eu sempre pensei em ser apenas um simples padre numa paróquia do interior, né, vivendo no meio do povo, né, como um irmão, né, enviado por Deus e tal, para ser um bom pastor, etc. Né? Mas vocês já conhecem, a maioria de vocês, né, que logo no 2º ano de sacerdócio, Deus, através do meu bispo, já me colocou como orientador espiritual de todos os seminaristas da nossa diocese, Santa Cruz do Sul. No 3º ano de padre, me nomeou reitor desse seminário. No 5º ano, reitor do seminário maior, nos 5 anos de padre, né? Deve ter sido um escândalo para os padres idosos, alguns que tinham na minha diocese. Um padre tão novo assim, com essa responsabilidade, né? Mas aos poucos Deus foi me mostrando que esse era o caminho que Ele queria que eu caminhasse no meu sacerdócio, né? Que é de santificar, de ensinar, né? E de congregar as pessoas, né? Então, isso, todo sacerdote ordenado é para isso, né? Então, a maneira de fazer isso muda e tal. Mas Deus sempre me quis, né? Para ajudar na formação de novos sacerdotes, né? Muitos bispos hoje também foram alunos da gente, né? Com a graça de Deus, né? E fico absolutamente feliz por isso, agradecido a Deus, né? Vim a Brasília, né? Por esses 2 motivos, a continuar a ajudar na formação de padres, né? No seminário, e trazer o movimento de Emmaus para Brasília. Na época, o Cursilho era muito forte, era um movimento, né, transformador, né, que trouxe de volta para a igreja, né, inúmeras pessoas, lideranças, né, aqui de Brasília todas, né, e do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né. Então, né, trabalhei durante muitos anos na formação, sempre na formação, lá na escola mensal, né, semanal do Cursilho, quantos e quantos cursos, né, Virgínia? Estive lá na paróquia Santo Antônio, né, Santo Antônio, né? Santo Antônio e Santa Efígie. A gente tinha muita gente, 300 pessoas na escola do Cursilho, era muito importante. Depois o movimento de Emmaus, que eu mesmo não conhecia, só por ouvir confissões durante os cursos lá no Sul, né? Então Deus, esse foi o meu caminho, né? E nunca foi escolha minha, nunca, nem sonhos, né? Eu quero ser isso, quero ser aquilo, né? Nunca me passou pela cabeça isso, né? Então sempre tomei como vontade de Deus, né? Enquanto tentando imitar Maria, seu sim, seja o que Deus quiser, né? E assim, sou muito feliz, né? Na vida sacerdotal.
continuo preocupado com a formação do clero. A igreja está começando de novo a se preocupar mais um pouco, né? Depois do Concílio Vaticano II, né? Foi feita uma renovação, época que eu peguei, também com o padre novo, né? E há muitas questão hoje tem que rezar muito pelo discernimento, né? E pela interpretação das coisas, né? Que é um dom do Espírito Santo que nos é dado, mas que as pessoas não sabem usar corretamente, né? E se a gente reza o Divino Espírito Santo para que nos ensine a entender retamente todas as coisas, né? E hoje muita gente fala em nome de Deus, mesmo dentro da Igreja Católica, né? Fala em nome de Deus e tudo mais, né? E transforma, né, isso num grande palavreado, né? De pessoais interpretações subjetivas, né? Fora da orientação do magistério da igreja, da tradição letra maiúscula, né? Da igreja, da mesma fé, mesmo culto e mesma caridade. Então precisamos rezar muito, né? Pela nossa igreja, por nós, né? Que se envolve nós também, né? As novas gerações que estão vindo, é umas preocupações da juventude, né? do Imaús, né? Que eu vou lembrar o ECNE agora, em julho, em São Paulo, né? Quer dizer, como levar toda essa mensagem da boa semente para as gerações de hoje, dentro de um mundo de tecnologias, né? De máquinas, né? E que agora já estão falando que vão apresentar candidatos pela IA, né? Vai aparecer candidato aí, né? Que não nem sequer existe, né? Com promessas e tudo mais, né? Tecnologia, como no meio disso tudo, né? Trazer essa parábola de Jesus Cristo, semear a boa semente, como, aonde, quando, né? Para cada geração, para as crianças, para tal, né? Uma coisa me deixa muito contente, a geração chamada geração Z, né? Que realmente estão em torno dos 20 anos, estão fazendo os cursos de Imaús agora, nessa faixa, né? Eles estão no mundo inteiro, conduzidos pelo Espírito Santo, estão tomando uma atitude, né? Não de voltar atrás, mas de trazer a verdade para o presente de uma forma, né? Firme, né? Decidida, né? Então sempre foi assim na história da igreja, né? Então eu trabalho com a juventude, Deus me quis, são 45 anos, né? Eu estou agora aí, ainda nesse mês, provavelmente passando, né, o bastão para outras pessoas, para outros sacerdotes, na direção espiritual, né? Está tudo preparado, né, com o Dom Júlio, né, com os padres, com os bispos, as dioceses, né, tudo certinho, né? Então, se não houver uma reviravolta lá de cima, né, será isso, né? E estou muito feliz, né? E ainda sinto falta de lecionar, sinto falta, né, de assembleias, né, eucarísticas, né, assim, maiores, né, mas faz parte da vida, né? Então, estávamos falando agora há pouco, né, assim, né, com a mãe, né, Mônica, né? É assim a vida, é o ciclo da vida, né? Então, né? E bom, né? Vocês vieram, né? Vou lançar uma pedra daqui a uns dias, não por causa de vocês aqui, né? Mas sempre uma das coisas para mim que foi importante na minha vida, na minha formação, desde casa, né? É que sempre dar mais valor à qualidade do que à quantidade, né? É mais importante a qualidade, né? Não precisa todo mundo ser líder, mas alguns precisam ser, né? Mas dos quais se exige qualidades para o exercício de uma liderança cristã, né? Conduzida pela caridade, pelo amor, etc., pela verdade, né? Então, né? Obrigado por terem presente. Vamos dar a bênção final, né? Santa Missa, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação, disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda os dons da sua bênção. Amém. Sempre vos liberte de todas as aflições,
angústias, ansiedades, e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, em fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Não. Muito bem. Sempre um pouquinho, por favor. Opa.